Bom dia, Zé Álvaro, bom dia, Rosângela. Primeiro, sim, obrigado aí pela oportunidade de trazer aqui um pouco da opinião aqui dos colegas, porque, na verdade, eu estou aqui, né, como um representante da Associação de Servidores de Santa Catarina, né, aproveitando esse horário do almoço aqui para tratar questões de política ambiental nacionais, né, as questões de tecnologia, desenvolvimento, sempre do ponto de vista, né, da técnica, da experiência que esse conjunto de trabalhadores tem, né. Então, assim, eu acho que hoje nós vamos poder navegar aqui sobre vários assuntos, mas um pouco o que você está dizendo tem a ver com o tema que foi tratado antes, né? O que é o equilíbrio e o que é o desenvolvimento? O que é o conceito de desenvolvimento sustentável, afinal de contas, né? Esse equilíbrio é um equilíbrio fino, não é um equilíbrio fácil. Ele pressupõe uma série de coisas antes, como outras coisas da sociedade pressupõem também. Primeiro, a correlação de forças. Correlação de forças. Hoje nós temos no Brasil uma correlação de forças predominante no parlamento e no governo federal. Essa correlação de força predominante, ela não tem compromisso com o desenvolvimento sustentável. É o laissez-faire completo. Não importa se a degradação ambiental vai impactar a vida das pessoas agora e no futuro. Então, é por isso e é assim que se conduzem. Então, por conta dessa postura, algumas instituições públicas, né, e seus servidores, né, passam a ser adversários. Essa é uma questão importante, né? A eleição, né, dos funcionários do ICMBio, do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente e da FUNAI, em certa medida até de outras instituições, não é à toa. É porque essas instituições foram criadas num tempo histórico imediatamente anterior, que valorizou o desenvolvimento sustentável. Então, essas contradições passaram a ser fortes porque esse grupo de forças, né, predominou nas eleições passadas e passaram a eleger essas instituições, essas políticas públicas, as leis que lidam com isso, como adversários. Então, esse equilíbrio ele foi rompido. Se você for pensar bem, qual é a intenção desse equilíbrio de desenvolvimento com sustentabilidade ambiental? É que haja desenvolvimento, mas que ele tenha critério. E esse ponto de chegada só é possível com base em duas coisas. Primeiro, tem que ter participação popular, social, na construção das políticas públicas. Tem que ser ouvida a comunidade, tem que ser ouvido todos aqueles que vão ter conexão com aquela atividade ali. Pode ser um poço de petróleo aí para dentro do oceano, na nossa Amazônia Azul, ou pode ser uma hidrelétrica na Amazônia Verde. Pode ser uma estação mineral, ou pode ser, por exemplo, o uso de uma informação genética de um sapo para desenvolver um fármaco novo. Quem é que vai ganhar com isso? A sociedade brasileira vai ganhar com isso? Se ela não for ganhar com isso, não é interesse dela. Agora, o ganhar com isso pressupõe uma série de nuances. Quem ali vai ganhar? Qual é o nível de ganho? A geração futura vai ficar comprometida? Eventualmente, um determinado empreendimento não pode ser feito. Não pode ser feito. Porque ele vai trazer tanto desgaste para a sociedade brasileira, o custo social e econômico depois vai ser tão grande para recuperar aquilo, que não vale a pena. Mas determinados empreendimentos podem valer a pena, porque eles são possíveis de serem feitos. A ciência do momento, a capacidade de interpretação técnica do momento, diz: olha, fazendo isso e aquilo, com essa medida de condicionante ou alguma compensação ambiental, dá para fazer. E todo empreendimento, sem exceção, vai causar impacto ambiental. Todos vão causar impacto ambiental. Resta saber se... E outra, quando eu falo impacto ambiental, não é só impacto ambiental negativo. Pode causar um impacto ambiental positivo também, né? Pode causar, por exemplo, o desenvolvimento de uma região, mas também pode causar impacto ambiental negativo. O que é possível fazer para que ele seja minimizado? Não, tais coisas. Quem é que vai dizer isso? A ciência e a técnica. Por isso nós não podemos ter governo inimigo da ciência e da técnica. Porque ele tem que ser inimigo do meio ambiente também. Porque ele tem que ignorar o estado da ciência e da técnica, né? Ignorar a participação popular para poder atacar o ambiente e fazer um desenvolvimento sem critério. Essas agências, né, o ICMBio, o IBAMA, seus servidores, né, nós somos muito experientes. A capacitação, a estímulo, havia até recentemente, pelo menos, estímulo à formação acadêmica, né? O processo de recrutamento dos concursos para servidores do IBAMA e do ICMBio é dificílimo. E essas pessoas têm muita qualificação e muito a contribuir. O problema é que elas são tolhidas, são abafadas, alguns dizem, né, que seria o cupim. A ministra Carmen Lúcia falou que seria o cupins, né, destruindo por dentro. Eu gosto do termo cavalo de Troia. Eu adoro o termo cavalo de Troia, porque houve, na verdade,
uma captura por dentro. Só que esse processo ele é reversível, né? A conjuntura política de 2022 pode reverter esse processo. E o povo de Santa Catarina, o povo de qualquer estado do Brasil, mas eu vou falar aqui então, como você perguntou, de Santa Catarina, tem a ganhar com isso. Quando você vê o Vale do Itajaí todo debaixo de lama, quando tem uma chuva pesada, e que não houve cuidado nenhum na ocupação das margens do rio, que houve desmatamento para substituição por muitas vezes por nada, por atividade econômica sem muito potencial, e aquela população toda do Vale do Itajaí vai para debaixo de água, debaixo de lama, isso é um custo ambiental que alguém paga, e quem paga é o povo. Porque o cara que lucra ali, ele não está pagando. É simplesmente uma questão, inclusive, de natureza econômica, José Álvaro. Você é um economista. É uma questão de natureza econômica, né? Você vai gastar quanto? Quem é que vai gastar? Quem vai lucrar com a atividade? Porque, no final das contas, toda atividade que causa impacto negativo vai ser paga por alguém. E, normalmente, é pago pela sociedade. Mas quem lucrou ali contribui com esse pagamento? Quando era no passado, você pode ver Minas Gerais, que é a minha terra. Em Minas Gerais, são várias e várias, né, barragens de mineração. Várias estão com seus prazos de vencimento acontecendo nesse começo, né, de século XXI. Mas foram garimpos, foram minerações que geraram lucros ao longo de muitas décadas. E agora eles vão estourar. E quando eles estourarem, quem vai pagar a conta? Aí, de novo, a história aqui em Santa Catarina. Aqui na região sul do estado, a histórica região de produção de carvão, não é? Então, alguém lucrou ali durante décadas, tirando carvão ali. E não foram os trabalhadores da região. O lucro foi pouco, né? O lucro foi grande para alguns e houve essa situação social que está agora lá, né? As regiões agora têm minas, né, de carvão com água ácida, mais ácida do que uma Coca-Cola lá. E quem é que está pagando a recuperação ambiental? É a União. Ela foi condenada na justiça a recuperar. Sabe por quê? Porque a União, na época que essas minas foram implantadas, não tomou o devido cuidado ambiental. Então nós temos que pensar isso claramente, né? Outra coisa, nós estamos falando aqui então de terras indígenas. Você sabe que as terras indígenas estão no Brasil as áreas mais preservadas. E elas são preservadas não é só porque tem uma paisagem bonita. Para alguns bonita, para outros não. Não é só porque tem mato e bicho. É porque esse mato e esse bicho no Brasil, ao contrário de vários outros países do mundo, ele é riquíssimo em princípios ativos para a inovação biotecnológica. Determinados trechos de floresta têm biodiversidade que não existe, às vezes, no país inteiro da Europa. E essa biodiversidade, se for estudada, e de novo aí a ciência e a técnica, né? Se for estudada de forma soberana, com o país controlando e estimulando esse estudo da biodiversidade, nós podemos gerar produtos, fármacos, cosméticos, novos cultivares, matérias, inclusive substituindo a própria energia, né, de energia fóssil, de origem fóssil. Podemos até chegar a esse ponto, e tem estudos nessa linha, né, com base na biodiversidade brasileira. Eu até acredito que a biodiversidade brasileira tem mais potencialidade econômica do que o próprio pré-sal. Só que aí é um desenvolvimento que tem muita base na própria tecnologia. Então, isso tudo está em jogo. E as comunidades indígenas entram onde aí? Elas têm conhecimento tradicional do uso dessas plantas e animais, né? E elas conservam. Então, na verdade, nós temos que ver tudo isso aí sob o ponto de vista econômico para ver que vale a pena, né, a proteção ambiental, porque ela é um ativo econômico de serviços ambientais promissor para a nação brasileira, para agora e para o futuro. Bruno, bem, são tantas questões interessantes. Eu queria que você também aprofundasse um pouco mais, como representante da Associação dos Servidores do IBAMA, em que consistiram esses retrocessos que ocorreram em relação às condições de trabalho de vocês? Porque eu posso ter uma visão equivocada, mas eu vejo muito servidores com tarefas de campo, né, com essa fiscalização, e em regiões em que reservas ambientais, reservas florestais, que esse servidor está muito desguarnecido. Então, em que sentido esses retrocessos eles precisam ser, eles ocorreram, e quais são, para a gente poder pensar em como reverter isso, porque no bojo desse cuidado que tem que ver com a nossa biodiversidade, né, é fundamental a ação dos servidores do IBAMA e do Então, assim, ICMBio. Rosângela, eu acho que a melhor maneira de explicar isso para todo mundo entender de uma maneira mais completa, é a gente dizer que houve, explicar, né, e eu vou explicar no detalhe, que houve uma mudança doutrinária.
uma mudança doutrinária. Havia uma doutrina sendo implantada, né? E olha, eu estou falando aqui do que você está perguntando voltado para a fiscalização, não é? Porque isso teve a ver com as outras áreas também da instituição. Trabalhadores do licenciamento do IBAMA, trabalhadores da área de gestão florestal, trabalhadores da área de qualidade, de combate a incêndios florestais, todos eles, com o tempo, com a expertise que tem, com a experiência que tem, o conhecimento técnico, foram aperfeiçoando, né, as capacidades da instituição. E teve também orçamento, por um bom tempo teve um orçamento adequado, ou mais adequado que agora, né, que agora não é adequado, e isso foi sendo se desenvolvendo internamente, e nós fomos obtendo resultados. Então, eu vou voltar agora para a fiscalização. O país, né, entrou em 2022, entrou em 2002, o país entrou, né, com uma agenda de desmatamento na Amazônia de 24 mil campos de futebol. Foi o desmatamento ali na virada de 2022 para 2023. 24 mil campos de futebol foram desmatados na Amazônia. Com o processo de atuação, experimentação doutrinária, nós chegamos a esse desmatamento, levar esse desmatamento para em torno de 5 mil campos de futebol ou menos, sendo que parte disso era supressão vegetal autorizada, não era desmatamento ilegal. Mas nós diminuímos nesse nível. Recentemente, com a mudança da correlação de forças, como eu disse há pouco, houve uma captura do Estado, uma captura das instituições públicas, uma captura, né, que fez a mudança doutrinária. Ou melhor, congelou uma doutrina em curso e não colocou nada no lugar, senão, né, o antagonismo completo às políticas públicas ambientais. E agora nós estamos tendo desmatamento voltando de novo. Isso tem repercussão para o país, né? O país ele é um país com capacidade do agronegócio, mas isso é cada vez mais colado com a imagem de proteção ambiental. Usar, desenvolver, mas com critério e equilíbrio. E essa imagem do Brasil, se ela é estourada, como ela vem sendo estourada, isso terá repercussão econômica. Até mesmo para o cara que produz soja, milho e carne aqui no Brasil. O que houve no nosso caso da fiscalização? Houve uma captura, né? E a doutrina que vinha sendo implantada, ela foi colocada em xeque. O que era essa doutrina? Ela tem basicamente um tripé, né? Primeiro, a formação dos quadros. A formação dos quadros ficou, né, agora à deriva, né? Não existe um processo de formação dos quadros para orientação, para criar um mecanismo como vinha acontecendo até recentemente. Para você ter uma ideia, nós não temos nem quadros novos. Praticamente não há concurso público. Houve um concurso público agora, né, irrisório, porque nós temos na fiscalização, só na fiscalização do IBAMA, a necessidade de mais de 2 mil fiscais. Hoje nós temos um número muito aquém disso. É menos de 500 fiscais. Em campo mesmo até um número menor. Segundo, a questão que eu digo, a questão logística e doutrinária, né? Agora nós temos a questão logística, né? Nós temos uma capacidade, né, de atuação que não está sendo utilizada, né? Por quê? Porque nós não podemos mais fazer as operações no sentido do barata voa, né? 2 fiscais aqui, 3 fiscais ali em campo. As nossas estratégias elas têm que ser desenvolvidas para atingir grandes infratores. Então, são operações de vulto. E tem que retirar patrimônio desses infratores. Eles têm que perder gado. Eles têm que perder máquina. E perder como? Perder para doação, para destinação dentro do que a lei prevê. Porque se não há uma dor econômica, os infratores vão desafiar o Estado. Vão desafiar o poder público. Não é aplicando multa apenas. Porque normalmente quem se apresenta para receber a multa é um terceirizado, um laranja do principal infrator. Então, essa linha estratégica de dissuasão pressupõe que a gente faça ali a retirada de patrimônio envolvido no crime. Então, essa história toda é a questão da gestão. Por quê? Porque os principais cargos de direção do IBAMA foram capturados por alienígenas. Pessoas que não são da carreira. Pessoas que não têm a vivência que nós temos. Pessoas compromissadas com uma outra visão, né? Então, significou o seguinte, nós tivemos um rebaixamento no planejamento, nós tivemos uma redução na capacidade de dissuasão, nós tivemos uma redução na capacidade humana, de recursos humanos, e esse processo todo tem impacto no resultado das políticas públicas, né? E mais, tem uma questão mais específica, né? Por exemplo, né, os servidores do IBAMA atuam, da fiscalização, e do ICMBio também, nós atuamos em situações, em territórios que são hostis, muitas vezes. O Brasil, né, tem uma parcela da sua população, dos seus territórios, que estão no século XIX.
Tá bem? Entendem isso? Tem uma parcela da sociedade brasileira, dos territórios do Brasil, que estão no século XIX, e eles desafiam o poder público, né? E isso são zonas de recrudescidas, zonas de perigo. Os colegas que atuam nessas regiões têm que ter capacitação, equipamento, suporte normativo e trabalhista para atuar nesse tipo de região. O Zé Álvaro sabe o que eu estou dizendo, né? Por exemplo, o IBAMA, os servidores do IBAMA da fiscalização, e tem até laudo do Exército, taxativo dizendo que tem que ter pagamento de periculosidade para os servidores do IBAMA que atuam na fiscalização. É a mesma realidade do CMBio, da fiscalização do CMBio. E o IBAMA não paga o adicional de periculosidade. Pagou até o governo Temer, pagou um pouco agora no governo, no começo do governo, e de repente parou de pagar a periculosidade, forçando todos os servidores a entrarem na justiça para brigar em juízo para reverter um que é um direito. Quer ver outra coisa? Nós atuamos em regiões remotas, distantes. As diárias que o governo paga foram atualizadas, né, ainda na década passada. E a outra vez o Zé Álvaro sabe muito bem o peso da inflação sobre isso. Nós agora vamos a uma região e nós temos que pagar do próprio bolso. Os servidores de banco pagam do próprio bolso para poder cumprir as suas missões. Em algumas situações isso está acontecendo. Então, isso tudo coloca uma situação de impasse. Afora o seguinte, né, nós todos temos consciência crítica. Os servidores, né, da carreira de especialista em meio ambiente de todo o país, temos consciência crítica. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo e que as nossas plenas capacidades para atender os interesses do povo brasileiro na proteção do desenvolvimento ser sustentável, as nossas capacidades estão tolhidas. E a minha expectativa é que, saindo do ano de 2022, a gente possa superar isso.